Olá, meu nome é Priscila e essa é a semana 9 do curso de Transferência de Calor 1. Nessa semana a gente finaliza o curso e finaliza o tópico 5. Nosso assunto hoje, trocas radiativas. Vamos lá? Troca de radiação entre superfícies é o que a gente vai ver nessa semana. Então, quando a gente fala de curso de transferência de calor, a gente está interessado na transferência de calor. E o que a gente viu na semana passada é que a radiação acontece simplesmente por ter temperatura finita. O que a gente vai aprender nessa semana é o quanto de radiação de uma superfície que é interceptada por outra superfície e como isso influencia na temperatura dela. Para analisar a troca de radiação entre superfícies, a gente precisa entender a dependência dessa troca. Ela depende da geometria, da orientação entre as superfícies, além das propriedades e das temperaturas. A gente viu na semana passada que a natureza da radiação ela é espectral direcional. Então, a geometria e a orientação das superfícies é muito importante para a gente entender quanto de radiação sai de uma superfície e chega na outra. A gente vai ter dois objetivos aqui, que é estabelecer essas características geométricas do problema e estimar a troca de calor entre superfícies que formam um invólucro. Nesse sentido, a gente vai trabalhar com superfícies do tipo corpo negro e cinzentas e difusas, que são superfícies que simplificam a análise. Para estabelecer as características geométricas do problema, a gente vai agora enxergar duas superfícies, né? Tem um DA1 aqui, que é uma superfície emissora, e aqui um DAJ, que da mesma forma emite e absorve. Elas estão orientadas no espaço dessa forma. E quem vai nos dar as influências geométricas do problema é o que a gente chama de fator de forma, que é o F de IJ. Então, quando a gente fala F de IJ, é a relação entre superfície I e superfície J. Ele é definido como a fração da radiação que sai da superfície I e é interceptada por essa superfície J. Pode ser um F de JI também, que seria o que sai por emissão da superfície J e é interceptado pela superfície I. Então, nesse sentido, a gente precisa estabelecer a distância entre as duas superfícies e os ângulos que essas superfícies estão formando com a direção normal de propagação. Esse conceito a gente definiu lá em radiação. Então, é a taxa de energia radiante que sai de I e chega em J é dado pela intensidade de radiação da superfície I vezes a área dessa superfície emissora projetada na sua direção normal, ou seja, na direção normal de propagação, por isso que aparece esse θi, vezes o ângulo sólido formado pelas duas direções, né, pelas duas superfícies, J e I. A gente desdobrando o ângulo sólido, a gente lembra da definição que é a área da superfície J projetada na direção normal de propagação, então por isso que aparece esse cosseno de θj, dividido pela distância ao quadrado. Então, por definição, esse é o nosso ângulo sólido, né, de J para I. Substituindo na expressão acima, a gente tem que a taxa de energia radiante de I para J é a intensidade de radiação de I, cosseno θi, cosseno θj sobre R ao quadrado, DAI, DAJ. Até agora, a gente só aplicou o conceito da taxa de energia radiante. Bom, sabendo que essa é a expressão para calcular a taxa, para eu calcular a taxa total que sai da superfície I e intercepta J, basta eu integrar nas duas áreas. Mas antes de integrar, esse intensidade de radiação da superfície I, ele pode ser substituído pela radiosidade. Como, Priscila? Se o seu emissor ele emite e reflete difusamente, o que a gente está interessado em saber é em toda a radiação que ele devolve para o meio, que pode ser interceptada pela área J. Toda a radiação que ele devolve é o conceito de radiosidade. Vai ser a emissão dele mais a reflexão, o que ele refletiu da irradiação incidente. Então, a gente tem o J. J, se ele é difuso, é dado por π vezes I. Substituindo essa expressão na minha equação, eu consigo calcular, né, em função da radiosidade da superfície dividido por π, que é igual ao I que estava ali naquela equação. Bom, se eu quero calcular a taxa total, basta integrar nas duas áreas. E agora eu tenho uma expressão para calcular toda a taxa de energia radiante que saiu da minha superfície I e foi interceptada pela minha superfície J.
Definindo o fator de forma, agora fica fácil, porque o fator de forma é a fração dessa energia que é interceptada. Então, tudo que saiu da minha superfície I é a radiosidade dela, então é esse denominador. Então, ela manda esse J para o ambiente vezes a área dela. Se eu pego essa fração pequena nesse sentido de J, né, delimitado pela minha área, e divido por AIJI, eu encontrei uma expressão para a fração de energia que sai da superfície I e chega na superfície J, resolvendo aí a situação da geometria e da orientação entre as superfícies. Esse F de J ele é muito útil na análise de troca radiativa. Da mesma forma que eu obtive, né, para o sentido de I para J, eu posso obter do sentido de J para I. Basta mudar a área envolvida aqui no seu cálculo, né? Porque a relação da orientação entre as duas áreas permanece a mesma. Então, F de IJ, ele é F de JI vezes a área equivalente a cada direção. Essa é a primeira lei importante que a gente aprende aqui nas trocas radiativas, e é a lei da reciprocidade. Então, AJ vezes F de JI é igual a AI vezes F de IJ. Quando a gente considera um invólucro, ou seja, várias superfícies interagindo por troca de energia radiante, a gente tem essa seguinte situação. Então, eu tenho várias superfícies contidas no invólucro e toda a energia radiante é trocada entre elas. Se eu analiso pelo fator de forma, né, e eu estou chamando essa superfície aqui de 1, ó, tudo que ela emite dentro desse invólucro é o J1, J1 vezes a área dela. Esse J1 vezes a área dela vai ser interceptado por todas as outras superfícies desse invólucro. Então, quando eu analiso F de 2 mais F de 3 mais F de 4 até F de N, vai me dar o valor 1. Então, essa é a segunda lei dos fatores de forma, que é a lei do somatório. Então, se eu somo, né, todos os fatores de forma envolvidos com a minha superfície, aí até teria um F11 aqui envolvido no sistema, aqui não tem porque ele é plano, e esse somatório tem que dar igual a 1. A Priscila, você falou que teria um F de 1 também? Sim. Se a sua superfície ela for côncava, a radiação sobre ela mesma é diferente de zero. Então, se ela tiver uma curvatura, ela emite para ela mesma. Agora, se ela for convexa ou plana, como é o nosso exemplo aqui, por isso que não tem F de 1 nesse somatório, ela só emite para as outras superfícies ao redor. A radiação que ela manda para o meio não volta para ela mesma, beleza? Sendo assim, a gente tem tabelas para a resolução, né, de várias considerações entre objetos diferentes. Então, aqui, ó, cilindros paralelos, cilindro com retângulo, já derivadas. Então, é a solução da integral, né, dos fatores de forma de cada situação. 2 planos com ângulo alfa, 2 pratos aqui a uma distância específica. Então, tem alguns fatores de formas tabelados, né? 2 planos, dois discos e etc. Então, isso aqui você já encontra em algumas tabelas. Se você não tiver tabela, basta resolver a sua integral. Nos corpos negros, não há reflexão. Então, quando a gente está trabalhando de corpos negros, não tem sentido falar de radiosidade. Então, naquela equação que a gente viu até agora, de fator de forma, não entra o J, entra sim o poder emissivo. Porque o corpo negro ele não reflete. Então, se o fator de forma é dado pela taxa de energia radiante que sai de I e vai para J, dividido pelo total, né? A gente acabou de ver essa equação. Nos corpos negros, essa relação ela recai em cima do poder emissivo. Então, o J para o corpo negro, na verdade, é poder emissivo da superfície, porque ele é um corpo negro, então ele não reflete. Sendo assim, o cálculo de I para J e de J para I é dado em função do poder emissivo. Se eu estabeleço uma diferença entre os dois, para saber a troca líquida entre essas duas superfícies negras, eu tenho uma relação em função da lei de Stefan-Boltzmann, que é facilmente escrita por área, fator de forma, sigma TI à quarta menos TJ à quarta. Então, isso quando a gente fala da relação, né, da troca radiativa entre dois corpos negros. E se eu tiver num invólucro com N superfícies, basta, né, eu inserir isso num somatório, porque o efeito vai ser acumulativo nas N superfícies. Vamos fazer um exercício. Uma cavidade
de um forno na forma de cilindro de 75 milímetros de diâmetro e 150 milímetros de comprimento é aberto em uma das extremidades para um grande ambiente que se encontra a 27 graus Celsius. Os lados e a parede inferior, que podem ser aproximados como corpos negros, são aquecidos eletricamente e bem isolados, e são mantidos a temperaturas 1350 graus Celsius e 1650 graus Celsius, respectivamente. Que potência é necessária para manter as condições desse forno? Bom, o que a gente tem que analisar aqui? Primeiro, ele fala que essa superfície lateral e inferior pode ser considerada como corpo negro. E elas estão recebendo um aquecimento para manter a temperatura do forno, as temperaturas de 1350 a 1650. Só que eu tenho uma abertura, então o calor está sendo perdido por esse forno, né? Da interação dessa área com essa área e da interação dessa área com essa área. O que a gente precisa estabelecer é quem seria essa saída. Como no seu enunciado fala que essa abertura está para um grande ambiente que se encontra a 27 graus Celsius, a gente recai naquela história da vizinhança. Então, ele se comporta como um corpo negro, essa abertura aqui também. Por que, Priscila? Por que você está falando de corpo negro? Porque o forno, ele não vai mudar a temperatura da vizinhança. A temperatura dessa grande vizinhança, desse grande ambiente, vai continuar a 27 graus. Ele muda localizado aqui, ó, mas a temperatura média ambiente, ela continua a 27 graus. Então, ela é considerada um corpo negro a 27 graus. Bom, sendo assim, o que a gente tem na configuração são essas três áreas, né? Então, a gente tem três superfícies interagindo. A superfície da base, a superfície lateral, que é a casca cilíndrica, né, o entorno, e a superfície da abertura de saída, que interage com essa superfície, com essa temperatura da vizinhança. Então, essas são as temperaturas do processo. Todas as temperaturas têm que ser convertidas para Kelvin, porque aqui eu trabalho com temperatura a quarta, então não posso trabalhar com temperatura em graus Celsius, por isso que aqui já está em Kelvin. E a gente precisa calcular a potência para manter essa situação de equilíbrio. Então, eu preciso saber quanto que está saindo de energia aqui, porque é o que eu preciso mandar para o sistema para poder manter isso em equilíbrio. Aqui estão as considerações que eu já falei. Para calcular essa saída, é a interação entre três superfícies. Então, eu vou ter o J de 1 até 3, e aí eu calculo a relação entre todas elas. O que sai aqui por essa abertura é a interação entre a área 1, que é essa área lateral do forno, e a saída, mais a interação da troca líquida da base com a saída, que me dá uma expressão de Q13 mais Q23. De onde que eu vou buscar o cálculo disso? Eu acabei de mostrar para vocês. Então, é Q de 1 para 3 e Q de 2 para 3. Para fazer isso, desdobrando o termo aqui, eu vou ter área 1 vezes F de 1, 3, sigma T1 a quarta menos T3 a quarta, mais A2, F de 2, 3, sigma T2 a quarta menos T3 a quarta. As temperaturas eu conheço, eu preciso inspecionar agora os fatores de forma. Bom, eu não falei para vocês, mas a quantidade de fatores de forma está diretamente ligada com a quantidade de superfícies envolvidas num processo. Então, é sempre uma matriz, né, de fatores de forma, que vai ser o número de superfícies vezes ele mesmo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 9 fatores de forma, né? O F de 1, 1, F de 1, 2, F de 1, 3, F de 2, 1, F de 2, 2, F de 2, 3, o F de 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Então, é assim que a gente monta a matriz dos fatores de forma. O que a gente precisa observar? Que alguns deles saem por inspeção. Por exemplo, se a superfície ela for plana, nesse caso aqui, ó, a base, o F de 2, 2 é 0, porque ele não manda radiação para ele mesmo. Mas no caso da lateral, o F de 1 não é 0, porque é uma superfície envolta, né, cilíndrico aqui. Então, ele manda radiação para ele mesmo. Então, esse tipo de inspeção ajuda a gente a localizar os Fs que a gente está procurando. Então, para terminar de resolver esse exercício, eu preciso achar F de 1, 3 e F de 2, 3. A primeira análise que eu já vi na tabela é de discos coaxiais aqui, então discos paralelos. Eu vou fazer uso dessa relação, eu tenho meu F de J tabelado, vou calcular o S e o R e vou achar um F de 2, 3, que é a relação da base com a saída, de 0,06. Então, eu já achei um dos Fs que eu preciso, que é o F de 2, 3. Está faltando achar o F de 1, 3.
Bom, pela inspeção, eu consigo saber que da lei do somatório, o F de 2,1 vai dar 0,94, porque o F de 2,2 é 0. Então, como esse disco é plano, a radiação que ele manda não volta nele mesmo. Então, achei já o F de 2,1. Por que o F de 2,1 me ajuda? F de 2,1 é a relação entre a superfície 2 e a superfície 1. Eu quero achar a superfície 1 para 3. A relação da simetria me ajuda, porque o tamanho aqui é o mesmo do tamanho do disco de cima. Então, a quantidade de energia de 1 para 2 é igual à quantidade de energia de 1 para 3, porque aqui é simétrico, certo? Se eu achei o 2,1, pela lei da reciprocidade, eu acho 1,2, que dá 0,118. Achei o 1,2, eu consigo achar 1,3 pela simetria. Beleza? Porque a quantidade de energia aqui é simétrica. Então, F de 1,3 igual a F de 1,2. Acabou o meu problema e eu consigo estabelecer que a potência necessária para estabelecer esse equilíbrio é de 1844 watts. Tenho certeza que vocês têm um monte de dúvidas nesse momento. Não é fácil, não é simples, mas a nossa análise ela é simplista, então ela facilita algumas coisas. Por exemplo, trabalhar com corpo negro é muito tranquilo, diminui a complexidade do problema, beleza? O que vocês têm que pôr na sua cabeça? Que você precisa inspecionar os fatores de forma. Descobertos os fatores de forma, todo o resto vai sair. Então, pensa, estabelece relações, igual aqui a gente enxergou simetria, viu a questão da área plana, logo a gente já consegue zerar, usou a lei do somatório, lei da reciprocidade. Dessa forma, a gente vai inspecionando e localizando o que a gente precisa, beleza? Vamos avançar na teoria. Bom, então falando de corpos negros, a gente agora precisa falar de superfícies reais. Superfícies cinzentas ou difusas no invólucro. Priscila, mas não são superfícies reais. Bom, a simplificação de superfícies cinzentas ela é aceita para vários materiais comuns na engenharia, né? Então ela é válida. Superfícies reais, a principal complicação que a gente encontra é a questão da reflexão. Então é como quantificar essa reflexão e aí a gente tem que trabalhar com o J. As nossas simplificações nesse momento é de meio não participante, então a gente considera que não tem uma influência do meio no transporte dessa radiação. As superfícies são opacas, cinzentas e difusas, então a gente vai trabalhar com uma simplificação de superfície também. E no invólucro ele é isotérmico, né? J e G são uniformes nas áreas, então eles não variam na área. Qual que é a hipótese para uma superfície ser cinzenta e difusa? A gente viu lá na semana passada, né? Então, a superfície, para ela ser difusa, o epsilon lambda θ e o alfa lambda θ tem que ser independentes da direção, é o que a gente vai supor aqui. E para ela ser cinzenta, eles têm que ser também independentes do comprimento de onda. Então, a suposição de superfície cinzenta ela é aceitável no mundo real? Pertence à categoria dos corpos cinzentos a maior parte dos materiais de utilização industrial. Então, assim, quando a gente trabalha com metal, ele é opaco, ele tem característica difusa e ele pode ser aproximado a uma superfície cinzenta. Então, é uma simplificação que engloba boa parte dos problemas reais. Vamos falar de taxa líquida de radiação. Então, nesse momento, se eu fizer um volume de controle, né, numa superfície que emite radiação, desconsiderando o meio participante, então daqui para fora a gente supõe que está tudo certo, o que chega de irradiação é o G, o que sai é o J. O J ele tem parcela do G, que é a parte refletida da radiação. Então, nesse balanço, nessa taxa líquida, eu tenho que um QI, né, ou seja, a taxa líquida de radiação desta superfície é AIJI menos GI. Nessa consideração aqui, energia que sai é positiva e energia que entra é negativa. Mudou da nossa imposição lá de condução. Então, aqui na radiação, a gente considera energia saindo positiva e energia entrando negativa. Desdobrando essa taxa de radiação, eu sei que o J ele é composto pela emissão da própria superfície mais a parcela refletida da radiação incidente. Se a superfície ela é opaca, difusa e cinzenta,
a gente pode desdobrar alguns conceitos. Se ela é opaca, eu sei que a minha transmissividade é 0. Logo, eu recaio nessa expressão de que a reflectividade é função do alfa. Ela é 1 menos a absortividade dessa superfície. E o meu alfa, ele é igual a epsilon, por sua vez. Né? A gente está trabalhando com as implicações de superfície difusa e cinzenta. A gente viu que eu consigo chegar num alfa total igual a um epsilon total. Sendo assim, o meu ρ ele é expresso por 1 menos epsilon. Se eu substituo na minha equação, eu sei que o poder emissivo de uma superfície é a emissividade dela vezes o poder emissivo do corpo negro. E o meu ρ é 1 menos epsilon vezes o G. Voltando na minha equação da taxa líquida de radiação e fazendo essa substituição aqui para o meu G, eu encontro, né, uma expressão toda em função da radiosidade e da propriedade de emissão da superfície. Então, se eu conheço a radiosidade da superfície aqui, poder emissivo do corpo negro eu conheço também. Conhecida a minha emissividade, eu consigo calcular a minha taxa líquida. Vamos congelar, né, guardar essa expressão aqui na cabeça e entender que eu posso agora trabalhar com um conceito de resistência, né? Que desse balanço aqui, ó, dessa energia que entra menos energia que sai, eu consigo correlacionar com essa expressão aqui, que é uma resistência da taxa líquida, que é 1 menos epsilon I dividido por epsilon I vezes área. Ele correlaciona o poder emissivo do corpo negro com a radiosidade da superfície nessa temperatura e a taxa líquida de radiação. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Beleza? Então, a relação entre a radiosidade da superfície e o poder emissivo do corpo negro e a taxa líquida que sobra desse balanço é dado por I1 menos epsilon I dividido por epsilon I vezes área. Vamos congelar, como eu falei, né, essa equação aqui na minha cabeça. E vamos olhar novamente a nossa equação da taxa líquida. A gente vai reescrever ela de outra forma. Então, se eu estiver trabalhando no invólucro com várias superfícies, eu sei que a taxa líquida, ou seja, que a energia que sai de I para J, ela é função do fator de forma, né? Ela é o fator de forma vezes o total que saiu. A gente pode falar que a irradiação, né, sobre uma determinada superfície I é o somatório dos fatores de forma vezes a radiosidade das outras superfícies no invólucro. Então, tudo que sai das outras superfícies vezes o fator de forma da relação com a superfície I me dá o cálculo do G, que é irradiação sobre a superfície. Então, se você pensar que você está no invólucro, várias superfícies, o que cada uma delas manda de radiosidade é o que vai chegar na sua superfície I, e é o que a gente chama de irradiação. Da lei da reciprocidade, eu sei que área J vezes F de JI é igual a área I vezes F de IJ. Eu vou substituir isso aqui na minha equação para ficar tudo em função de área I e eu poder trabalhar com uma expressão para o GI sem ter área envolvida, né? Substituindo essa expressão na minha taxa líquida, eu tenho que a taxa líquida é a área JI menos o somatório. Bom, mas esse somatório aqui, ó, ele é 1. Se ele é 1, eu posso pôr o somatório nos dois termos e passar ele para fora na minha equação. Então, eu cheguei numa expressão final que o meu QI, ou a taxa líquida, é igual ao somatório, né, da diferença da radiosidade da superfície I com as demais superfícies no invólucro, área I vezes F de IJ. Priscila, isso embolou minha cabeça. Não, isso vai resolver todos os seus problemas. Porque agora, quando você analisa uma superfície no invólucro, supondo que esse JI está aqui, eu consigo estabelecer uma relação da taxa líquida dele com o poder emissivo do corpo negro na temperatura dele e a interação dele com todas as outras superfícies do invólucro. Então, esse QI é igual a esse QI. Logo, eu consigo trabalhar um sistema para calcular todas as radiosidades que eu desconheça. E é isso que a gente quer aqui, calcular a taxa líquida, né, para cada superfície, ou seja, o que de radiação sai das outras superfícies do invólucro e influencia na sua superfície de interesse. Você pode desenhar esse esquema representado por essas resistências aqui.
né? Onde a gente analisa a relação entre dois fluxos de cada lado. O exemplo mais comum é uma cavidade com duas superfícies. Então, se eu tenho duas superfícies envolvidas, né, eu tenho a taxa de 1:2 e de 2:1. O desenho, em termos de resistência, fica desse jeito. Eu tenho a radiosidade do 1 e a radiosidade do 2, e essa taxa líquida, ela acaba sendo igual, né? O Q1 é igual ao menos Q2, que é dado por essa expressão aqui em função das emissividades. E eu consigo calcular o balanço aí em termos de taxa líquida, que vai ser igual. Tem uma tabela que correlaciona, né, os fatores de forma e já tem o cálculo da taxa líquida. Ó. Então, a taxa líquida de 1:2 é igual à taxa líquida de 2:1, que vai ser dada por essa expressão. Agora, a gente vai fazer um exercício para finalizar essa parte de trocas radiativas. Nesse exercício, a gente vai englobar toda essa ideia e ensinar a aplicar esse conceito do sistema para calcular as radiosidades, calcular fluxo, calcular taxa líquida e etc. Que são os objetivos aqui da troca radiativa. Na produção, a superfície de um absorvedor solar curvo de área A2 igual a 15 metros quadrados é curvado através de sua exposição a um aquecedor infravermelho de largura 1 metro. O absorvedor e o aquecedor têm comprimentos de L igual a 10 metros cada e se encontram separados a uma distância de 1 metro. Tá aqui o esquema. Então, aqui eu tenho o aquecedor, aqui eu tenho o absorvedor. O aquecedor está a 1000 Kelvin, então T1, 1000 Kelvin, e tem emissividade 0,9, enquanto o absorvedor está a 600 Kelvin e tem emissividade 0,5. O sistema está em um grande ambiente, olha o grande ambiente aparecendo aí de novo, para facilitar a nossa vida. Em um grande ambiente cujas paredes encontram-se a 300 Kelvin. Eu quero saber a taxa líquida de transferência de calor para a superfície do absorvedor. Então, quanto, né, que esse absorvedor está recebendo aqui de troca líquida de calor. Observações. Grande ambiente. Então, essa vizinhança de temperatura 300 Kelvin, ela se comporta como corpo negro. Muito bem. Absorvedor e aquecedor são corpos negros? Não. Eles têm emissividade diferente de 1. Então, a gente está falando de superfícies. No caso, a gente vai fazer a consideração de cinzenta. Considerações, então, para a solução do problema. Primeiro, regime estacionário. Né? Isso aqui está tudo em equilíbrio, não é transiente. Segundo, a convecção desprezível, meio não participante. A gente não considera que o meio afeta na radiação transmitida aqui, a radiação que está circulando no sistema. Superfície do absorvedor e do aquecedor são difusas e cinzentas. Preciso para poder resolver meu problema. É o que eu sei trabalhar, superfícies difusas e cinzentas. E a vizinhança? A gente já falou, a vizinhança se comporta como um corpo negro, né? Porque a temperatura dela se mantém, ela é um grande absorvedor, então, corpo negro. Vamos lá. Para resolver, a gente precisa pensar na dependência geométrica do problema e trabalhar com as orientações de cada área. Então, o que a gente observa aqui é o seguinte. Na lateral desse sistema, eu tenho vizinhança, que eu vou construir uma linha hipotética aqui e falar que é o meu A3, é o que circunda essa estrutura. Aqui na saída, para o meu absorvedor curvo, que ele tem uma área curva, eu tenho uma linha também que eu posso desenhar plana, que seria um A2. Essa linha, a linha 2, ela delimita a área de contato com esse absorvedor, por mais que ele seja curvo. Então, toda radiação que chegar aqui nessa superfície curva, obrigatoriamente ela passa por essa linha. Então, essa estrutura vai ajudar a gente a achar todos os fatores de forma que a gente precisa. Por quê? O que ele pede no exercício? Ele pede a taxa líquida resultante para o meu absorvedor. Então, ele quer saber a energia que chega em 2. Bom, eu sei trabalhar, né, com essa taxa líquida aqui para o QI, a partir da relação entre os dois. Então, o QI, o que chega no absorvedor e o que eu quero calcular é dado por essa interação. Ó. De 2:1 e de 2:3. Então, aqui, ó, de 2:1 e de 2:3. Quando eu jogo nesse sistema aqui, eu chego nessa expressão que calcula a taxa líquida para Q2, que é o que eu quero. Só que quando eu olho essa expressão, eu preciso de radiosidades que eu desconheço.
Poder emissivo do corpo negro eu conheço. J3 eu conheço, porque o 3 ele é um corpo negro, então é poder emissivo. Mas eu não conheço J1 e J2. Então eu preciso de outra equação para conseguir montar um sistema e achar J1 e J2 para, enfim, achar minha taxa líquida para Q2. Eu vou olhar, então, para o meu aquecedor. Para eu calcular a taxa líquida para o aquecedor, eu preciso de J1 e J2. J3, da mesma forma, eu falei que a gente sabe. No decorrer do exercício, vocês vão entender isso. Então, a partir dessas duas equações, eu consigo calcular Q2. Eu vou conseguir achar o meu Q2. Para chegar nessas duas equações, vamos observar o que a gente precisa. Eu preciso dos fatores de forma. Então, eu preciso de F de 2, 1, F de 2, 3, F de 1, 2, F de 1, 3. Quem que são cada um desses? Priscila, vamos lá no nosso esquema. Eu chamei de 1 absorvedor, aquecedor, é a base. Então, ele é um retângulo. Eu chamei de 2 esse absorvedor curvo. E aí a gente tem que lembrar que o 2 se relaciona com 2', porque toda a energia que chega no 2 passa por 2'. Então, aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho essa área curva. E na lateral, cercando esse sistema, eu tenho 3, certo? Então, eu preciso calcular de 2 para 1, de 2 para 3, de 1 para 2 e de 1 para 3. Eu preciso desses 4 fatores de forma. Apesar de eu ter 9 fatores de forma envolvidos, eu preciso só de 4. Então, vamos inspecionar para achar cada um deles. Primeiro, a observação que eu falei. A 3 se comporta como corpo negro. Então, não tem sentido falar de J3, porque não tem parcela refletida. Eu vou falar de poder emissivo do corpo negro, né, lá na superfície 3. Eu tenho a temperatura, eu calculo sigma T3 à quarta, que dá 459 watts por metro quadrado. Poder emissivo do corpo negro 2, eu uso aqui na minha relação. Então, é o sigma T da temperatura da superfície 2 à quarta, que deu 7.348 watts por metro quadrado Kelvin. Então, agora, eu tenho a emissividade da minha superfície 2, eu tenho a área, eu preciso achar F de 2,1 e F de 2,3. Da reciprocidade, eu já sei que o F de 2,1 pode ser achado a partir do F de 1,2. Lá na minha tabelada, eu tenho a relação entre dois retângulos. Eu falei, né, que aqui, ó, são dois retângulos. Priscila, aqui é curvo, mas ele passa por essa área retângulo aqui, ó, que seria o meu A2'. Então, primeiro eu vou estabelecer a relação entre F de 1,2 e F de 1,2'. Uso o gráfico e eu encontro o F de 1,2, que é igual ao F de 1,2', 0,39. Na hora de eu calcular o F de 2,1, entra a área curva, que é essa área de 15 metros quadrados. Beleza? Então, agora eu fiz a correspondência para a minha área equivalente. Então, a área 1, ela não é igual à área 2, que seria a área 2'. A área 1 é a área do plano, a área 2 é a área curva do meu absorvedor. Então, eu encontro um F de 2,1 de 0,26. Do somatório, eu consigo estabelecer agora um F de 1,3, porque eu já tenho o F de 1,2. Quem que é a área 1? Vou voltar lá atrás. A área 1 é a área plana do aquecedor. Quando eu faço somatório para essa área plana, o F de 1 é 0, porque a radiação que ele manda não volta nele mesmo. Sabendo isso, vamos aplicar a regra do somatório. F de 1,3 vai ser 1 menos F de 1,2, que eu já calculei ali, ó, 0,39. Então, deu 0,61. Da reciprocidade, eu correlaciono 1,3 com 3,1, através das áreas. Então, a área aqui, ó, lateral, é 2 vezes, né, a área da profundidade, porque a área 3 é a área lateral do corpo negro. Deu um F de 3,1 de 0,305. Simetria do problema. Então, vamos usar esse esquema aqui para falar da simetria. Do absorvedor para 3, do 3, né? Do 3 para o 2, para o 1 e do 3 para o A2', eu tenho a mesma quantidade de energia por conta da simetria do problema, né? Os dois estão orientados no mesmo ângulo e etc. Então, a quantidade de energia daqui para lá é igual à quantidade de energia daqui para cá. Dessa simetria, eu consigo calcular o F32', que vai ser igual ao F32. Né? Por quê? Porque a energia que passa nessa área plana é a mesma que chega no absorvedor curvo.
De novo, quem que vai dar a diferença do 3,2' para o 3,2? É a área 2. Então, a área aqui, ó, ela é curva. Então, calculando o f de 2,3, eu achei 0,41. Eu já tenho agora, ó, 2,1 e f de 2,3. Esse sistema aqui, essa equação eu já consigo resolver e deixar só as minhas incógnitas J2 e J1. A minha equação ficou 0,26J1 menos 1,67J2 igual a menos 7.536. Suspenda essa equação aqui e vamos trabalhar a outra equação do meu sistema. Então, agora, analisando o aquecedor, que é o Q1, vamos fazer as análises. De novo, né? O J3 vai ser poder emissivo, que a gente já calculou no slide anterior. Calculei o poder emissivo 1 aqui, então considerando a temperatura do aquecedor, que é 1000 Kelvin. F de 1,2 eu já conheço, que eu acabei de calcular, e F de 1,3 também. Então, acaba que nos slides passados a gente já calculou todos os fatores de forma que eu precisava para a solução. Substituindo na minha equação, eu tenho uma outra expressão, que é a minha equação 2. Bom, trabalhando o sistema das duas equações, né, J1 e J2, eu vou calcular o meu J2. Com o J2 eu calculo a energia aqui, a taxa líquida do sistema, que é menos 77,7 kW. Menos por quê? Porque ela é positiva. Lembra que a gente mudou aqui a energia que entra é negativa e a energia que sai positiva. Então, ele está recebendo aqui 77,7 kW de energia, é a taxa líquida, né, aqui no seu absorvedor. Com isso, a gente termina o nosso tópico 5 e termina o nosso curso de transferência de calor 1. Radiação é muito mais complexa. O nível que a gente viu aqui, a gente faz simplificações que nos permitem trabalhar com soluções analíticas, com análises possíveis dentro de tudo que a gente trabalha na engenharia. E espero que vocês tenham gostado do curso. Boa sorte com transferência de calor 2 e com o restante aí das disciplinas dos cursos de engenharia. Muito obrigada e até mais!